Obrigada, boa noite, Dalcira, boa noite, ouvintes da Rádio Vale. Sim, este é um sonho antigo, na verdade, que começou em 2017, na época da gestão do então presidente da Amicus, Osni Schroeder, que, na verdade, tinha a intenção de criar um museu de arte sacra em um terreno ao lado da catedral. Sim. Porém, isso não foi possível de se realizar em função de burocracia e de problemas relacionados ao terreno. E também de custo muito alto. Com o passar do tempo e como a catedral passou a integrar a Rota do Império Lusitano pela Secretaria Estadual de Turismo, a Amicus, por ocasião da minha gestão, pensou em realizar um projeto já não tão audacioso como um museu de arte sacra e construir um prédio, não é, para esse museu, mas pensou em fazer uma mostra de arte sacra utilizando parte deste acervo e dentro da igreja. Porque o que é dentro da catedral? Porque o que aconteceu? Em 1963, teve início uma grande reforma interna na Catedral Nossa Senhora da Conceição. Essa reforma durou 20 anos, foi concluída em 1983. Nessa reforma, foi retirado o altar, o púlpito, a pintura, foi removida a pintura do teto e das paredes, assim como as imagens sacras. O objetivo dessa reforma, na época, foi propiciar uma ampliação no comprimento e na largura do templo, para que pudesse acomodar mais bancos e mais pessoas durante as missas, enfim. Só que desde lá, a comunidade, a maioria da comunidade de Cachoeira nunca se conformou com essa reforma, porque ela afastou um acervo tanto sacro como histórico-cultural, né? Com objetos, com imagens, com santos, com anjos, inclusive raros. Tem uma Nossa Senhora Menina, que é uma peça rara, que inclusive não tem no Museu Sacro de São Paulo, que é um museu grande que reúne peças importantes. Então, o que nós pensamos? Como saiu a Política Nacional Aldir Blanc 2024, e com a possibilidade da Amicus em captar este recurso, nós reunimos os parceiros deste antigo projeto, encabeçado pela Amicus e pelo Osni Schroeder. Então, capitaneamos essas pessoas, também a própria Mitra, a Universidade Federal de Santa Maria, através do curso de Arquitetura e Urbanismo, professores, os alunos, que inclusive se encantaram quando viram aquele acervo, tanto que isso serviu para que eles fizessem um outro projeto, que foi o projeto de inventário do acervo, porque existe um acervo enorme dessas peças, que são sacras, mas também são artísticas e contam a história do nosso município, dos primeiros povos que formaram Cachoeira do Sul, os portugueses, os africanos e os indígenas guaranis. Então, a própria igreja, a catedral, a matriz, que é um lugar, obviamente, para se realizar os ofícios sacros da igreja, mas que também é um local onde se realizam eventos artísticos. A própria OSPA já esteve na catedral se apresentando algumas vezes, outros artistas, corais também já se apresentaram. Além de ser um local de fé, é também um espaço cultural.
Então, se encaixou perfeitamente nessa política nacional Aldir Blanc. E como a Micos é uma produtora cultural, ela teve a possibilidade de ingressar com este projeto o ano passado. Nessa ocasião, como eu disse, eu era a presidente. Sim. Mas como eu tive que me licenciar da Micos, me retirar da diretoria da Micos, porque passei a assumir a Secretaria Municipal de Cultura, a atual presidente, Eliane Chu, foi quem agora executou este projeto, que amanhã será aberto ao público, será inaugurado, e ele funcionará de forma permanente. Mas ele, Dalcira, ele terá diversas ações e diversas funções, diversas atividades educacionais e culturais, guias educativos, visitação de alunos, atividades turísticas, mais levantamento bibliográfico e documental, mapeamento da nossa história, preservação e divulgação deste acervo artístico-cultural, que ele tem um valor inestimável, inclusive os paramentos dos padres, dos bispos que tem lá, são também belíssimos e contam a história de toda a catedral e também de Cachoeira do Sul. Ele vai tornar o interior da catedral da Alcira mais compatível com a arquitetura externa e com toda aquela ambiência do Paço, que é o nosso maior cartão postal aqui do município. Será possível realizar oficinas para preparação de guias de visitação ao acervo e à catedral. Vai estimular idosos, pessoas com deficiência, jovens, porque tem acessibilidade, o projeto contempla acessibilidade de todos os tipos, jovens e demais interessados em história, em arquitetura, em artes plásticas. E também ele vai ser mais um passo da Alcira em direção à concretização do museu, porque eu não sei se tu conheces, se os ouvintes conhecem, mas lá em cima, no antigo coro, no espaço do antigo coro, tem lugar para se fazer o museu, tem lugar para se colocar um elevador, tem lugar para iluminação, para banheiros. Então, não se precisaria de uma construção, seria apenas uma adequação para se colocar o restante do acervo, que é grande e que é valoroso e belíssimo. Secretária, também. Esse acervo que está lá, uma vez eu estive lá onde é o coro, né? A gente subiu aquelas escadas. Tem coisas valiosíssimas e impressionantes, né? Pela sua história, pelo seu valor histórico e artístico. Agora, essa mostra são 50 peças. Elas são do acervo da própria Mitra, ou muitas dessas obras estão sendo aí expostas com a colaboração da própria comunidade? Não, elas são lá da Mitra, elas estavam guardadas dentro da igreja. Inclusive os paramentos, havia um material lá na cripta, havia material dentro da casa paroquial, eles estavam todos guardados. É um material que foi guardado quando desta reforma. É um material que estava reservado, estava armazenado, que estava guardado. Olha, e essa mostra, ela abre amanhã, ela fica até quando e quais os horários de visitação? Não, essa mostra ela é permanente, tá? Ela vai funcionar nos horários de funcionamento da igreja, então a igreja estando aberta, ela está aberta ao público, porque ela foi acondicionada, sabe aqueles nichos da catedral, aquelas entrâncias, uns arcos que existem na catedral, são Sim. 6 arcos que existem nas laterais da catedral. É ali que foi feita essa mostra. Então, ela é em caráter permanente. O que poderá ocorrer é que durante o ano litúrgico da Alcira, por exemplo,
Páscoa, Natal, ou em outros momentos da fé cristã, algumas peças do acervo sejam modificadas para que seja compatível com aquele momento, não é? Então, elas podem ser rotativas, haver uma rotatividade, mas ela é permanente. Foi feito um projeto por arquiteta Natália, ela é uma egressa da Universidade de Santa Maria. Sim. Então, é um projeto permanente. Foram feitos nichos, foi colocada uma iluminação, bancadas, todas especificamente para abrigar estes objetos. Que maravilha. E as pessoas, claro, que todo objeto, ele conta uma história, né, Darielle? Isso é importante também saber, né? Porque a gente só pode valorizar alguma coisa quando a gente sabe a história dela, né? Uhum. E isso terá ali, porque além desse acervo, terão, como é que eu vou te dizer, quadros, onde conta, diz que objeto se trata, fala sobre esse objeto, contam partes da história. Então, tudo isso está contemplado neste projeto. Olha que coisa bem bacana. Conferir, Dalcira, ficou assim, aconchegou a igreja, trouxe mais sacralidade também para a igreja e além de nos trazer também uma parte importante da nossa história, uma parte importante referente aos povos, primeiros povos que nos formaram, os portugueses, a parte da engenharia. Os indígenas tinham uma olaria, faziam tijolos, os escravos africanos, a mão de obra, a gente sabe, não é? Que as coisas funcionavam naquela época desse jeito, mas sem eles as nossas cidades, o nosso país não teria sido construído, não é, Dalcira? Então, são protagonistas, são parte fundamental na nossa história, na nossa... Olha, isso é uma coisa muito interessante e eu imagino que quem já tinha visto essas imagens antes da reforma da catedral, que na época era matriz, deve estar muita vontade de rever esses objetos. E quem não viu, terá a oportunidade de conhecer. Exatamente. E a ideia é fomentar também o projeto do museu, que aí sim contemplará todas as obras que existem, que estão guarnecidas dentro da igreja e que, infelizmente, a comunidade civil privada, quando dessa reforma, na época entre 60 e 80, que foi um período de algumas mudanças em termos até de arquitetura, alguns princípios diferentes, que agora estão sendo retomados, graças a Deus. As transformações da sociedade, algumas acontecem para o bem, outras nem tanto, mas, felizmente, algumas coisas, apesar de nós vivermos uma época tão conturbada, mas algumas coisas estão vindo para o bem. Então, é um projeto que tem que ser aplaudido. A Amicus tomou a frente, encabeçou esse projeto, mas contou com a parceria de várias pessoas, de várias entidades, da própria Mitra, da Universidade Federal de Santa Maria, e isso reforça a importância da cultura, a importância das parcerias e das políticas públicas de cultura que traz esses recursos que viabilizam esse tipo de projeto tão importante. E aí já é um embrião para esse projeto um pouco mais ousado e ambicioso, que é o museu. Exatamente. E que já tem tudo pronto lá esperando, né? Falta, claro, adaptar um elevador, fazer o banheiro, as luzes, mas tem um piso de porcelanato muito bom. As paredes estão em excelente
condições, tem um vitral maravilhoso com o Espírito Santo. Então, é um local belíssimo, belíssimo, belíssimo. E eu tenho certeza que também será um fomento ao próprio turismo aqui em Cachoeira do Sul, porque o Paço é o local, o nosso cartão postal, e realmente a igreja, ao se entrar dentro dela, se tinha uma decepção, porque a arquitetura dela é belíssima e quando se entrava, as paredes brancas, sem nenhuma imagem, sem nenhuma pintura, e ela é muito grande, muito alta, um pé direito alto, causava uma frieza e também uma falta de aconchego, uma falta das pessoas talvez se sentirem mais próximas, né, de Deus, enfim. E agora isso trouxe, eu acredito, mais aconchego, as pessoas mais próximas, porque só tinha ali a Via Sacra, não é? E agora não, agora nós temos mais imagens, nós temos mais história, nós temos mais concretude em relação à sacralidade e também em relação à cultura e à arte, à nossa história. Isso traz identidade, traz sensação de pertencimento, isso é muito importante. E tem mais ainda que Cachoeira mantém essa vocação para o seu turismo religioso, né? Exatamente, que é um segmento importantíssimo. É um segmento importantíssimo que é o turismo religioso. Inclusive, a própria Universidade Federal de Santa Maria, ela faz um trabalho bem importante nesse sentido, resgatando as igrejas de Cachoeira do Sul. E muita gente se desloca para lugares onde existem essas romarias, onde existem essas igrejas com história, com acervo. Então, com certeza isso vem a agregar. E como eu disse, Cachoeira do Sul está na rota do Império Lusitano e a nossa catedral faz com que as pessoas venham até aqui e está nas aulas de história dos nossos alunos, nas nossas escolas, agora mais ainda. Vai ser um motivo a mais para que os alunos vão até ela para estudar, para conhecer, para se apropriarem, né, da nossa história. Tá certo, então. Daniele Gonçalves, que é nossa secretária de Cultura, obrigada por falar com a gente sobre essa importante mostra de arte sacra que inicia amanhã na Catedral Nossa Senhora da Conceição e para a qual a comunidade toda está convidada. Uma boa noite, um abraço e muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Um abraço, Dalcira.